Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Ítalo Rebouças aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a NBR 6123 de 1988, cujo título é Forças devido ao vento em edificações. Essa é uma norma muito importante para quem projeta estruturas. Essa norma está em revisão, porém eu trouxe aqui a versão vigente, que é de 1988. Quem sabe mais para frente, quando for concluído o processo de revisão, eu posso trazer mais um vídeo sobre as alterações realizadas, né? Mas vamos por enquanto focar na versão vigente, a versão de 1988. Essa é uma norma bastante antiga, tem suas limitações, mas é muito importante para quem projeta estruturas que estão sujeitas à ação do vento, conhecer, não só conhecer, mas dominá-la, certo? É uma norma, comparada a certas outras, pequena, mas que requer muito cuidado para a interpretação, para o correto entendimento. Certo? Eu não vou falar sobre tudo da norma, seria impossível fazer isso em um vídeo. Eu vou trazer aqui um vídeo mais com foco no cálculo de galpões, certo? Quem sabe eu possa fazer outros vídeos para outras edificações. Se você tiver interesse em alguma outra parte da norma, comenta aqui nesse vídeo, pede para falar sobre um tema específico dessa norma. Mas hoje eu vou falar sobre esse tema que é as ações das forças em galpões, certo? Essa norma, ela permite, como o próprio nome diz, determinar as pressões do vento nas estruturas. E ela traz uma certa algumas classes de estruturas. Nem tudo está abordado nessa norma, mas ela traz galpões de duas águas, de uma água, shed ou cobertura circular, certo? Algumas outras geometrias, quando não são extremamente complexas, podem ser um pouco adaptadas para as prescrições dessa norma. Caso seja uma estrutura muito complexa, que requer uma análise e um cuidado muito grande, que não esteja contemplado nessa norma, pode ser realizada análise CFD, mecânica dos fluidos computacional, ou análise em túnel de ventos, ou como eu disse, em algumas situações, geometrias que não são exatamente aquela que está na norma, mas que podem ser aproximadas, a norma ainda assim é útil. Eu vou trazer aqui uma geometria bem regular, por ser um primeiro vídeo, um galpão de duas águas, certo? Além de galpões, a norma ela trata também de coberturas isoladas. Então, muitas vezes nós temos um estacionamento de um supermercado, por exemplo, e a cobertura desse estacionamento ele está apoiado somente em pilares sem fechamento lateral. Nesse caso, a norma ela traz as prescrições específicas para esse tipo de estruturas, cobertura isolada. Então, ter cuidado para não calcular como galpão. Edificações verticais também, o cálculo da força dos ventos é abordado nessa norma. Reticulados, conjuntos de barras, que são conjuntos de barras, digamos assim, muito finas. Então, barras que possuem uma dimensão muito superior às outras duas. Então, temos torres de telecomunicação, por exemplo. Aquelas torres de telecomunicação metálicas, elas são um conjunto de várias barras delgadas, e ela está sujeita à ação do vento. O vento bate naquelas torres, porém o vento não atua naquelas torres da mesma forma que ela atua no galpão que tem uma parede. O vento vai atuar ali individualmente em cada barra daquela. A norma ela também trata sobre isso. Quem sabe nós podemos fazer um vídeo mais à frente sobre reticulados. Paredes isoladas, então muitas vezes você tem um muro que está sujeito à ação do vento, a norma traz isso. Tanques, certo? Como eu disse, é bastante coisa, eu não vou tratar de tudo aqui, vai ser um primeiro vídeo simples, em que eu vou falar sobre a determinação de pressões devido ao vento em galpões. Eu vou falar aproximadamente como é o procedimento a ser seguido, o fluxo de trabalho que você deve seguir, e vou mostrar em um exemplo. Eu não vou mencionar o galpão, eu vou apenas mostrar como converter, como obter as forças na estrutura daquela cobertura ou daquele pórtico, certo? E aí você precisa mais para frente realizar os cálculos
para verificar a estrutura. Mas qual o procedimento para calcular as pressões de vento em um galpão? A primeira coisa é a determinação da velocidade básica do vento, que a norma trata como V0. Certo? Essa velocidade básica é uma velocidade associada à região onde o galpão está localizado. Então, depende da cidade, depende do local no país em que se encontra a edificação. Certo? Eu vou mostrar aqui, essa aqui é a norma, forças devido ao vento em edificações, e a primeira coisa a se saber é o V0, a velocidade básica, e como eu disse, depende da localização. Então você vai verificar em qual cidade aquela edificação está localizada. No meu caso, eu estou em Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, aqui no Rio Grande do Norte, o V0, a velocidade básica do vento, é de 30 metros por segundo. Podemos ver aí pelo gráfico de isopletas, né? Figura 1, isopletas de velocidade básica. Em algumas regiões aqui, no sul do país, podemos obter até 50 metros por segundo. Uma região muito pequena aqui do Paraná, mas boa parte aqui do sul nós temos acima de 40 metros por segundo, chegando também a 45 metros por segundo. Então, velocidades bem mais altas do que nós temos aqui no Rio Grande do Norte. Primeiro passo, como eu disse, então é esse: determinar a velocidade básica do vento. Você precisa apenas saber o local em que aquele galpão está localizado. Depois disso, existem 3 fatores a ser determinados. São os fatores de alteração de velocidade: S1, S2 e S3. Esses 3 fatores serão multiplicados pela velocidade básica do vento para achar a velocidade característica. Peço perdão que o fator estatístico ali está como S1, um erro de digitação, na verdade é S3. Então, o primeiro fator, que se chama fator topográfico, ele é bem simples de ser determinado e depende da topografia do local, como o nome diz. Então, tudo vai depender se o seu galpão está localizado em terreno plano. Então, se o terreno plano ou fracamente acertado, a maioria dos casos se encaixa nessa situação, mas nem todos, o S1 é igual a 1,0, não tem alteração. Em taludes e morros, muitas vezes a edificação ela pode estar em cima de um morro, em cima de um talude. A velocidade ali pode ser superior à parte plana da mesma região. Então, existe um S1 a ser calculado dependendo da altura desse morro ou talude e do ângulo de inclinação, certo? Eu não vou entrar no mérito da equação. E existe a situação mais incomum de vales profundos protegidos de ventos de qualquer direção, em que é uma redução da velocidade. Então, se esse galpão está num vale ali, eu particularmente nunca peguei uma situação como essa. Se esse galpão está num vale ali, coberto do vento em todas as direções, você pode reduzir um pouco, porque realmente a velocidade ali vai ser um pouco menor. Esse é o S1. Vamos ver o que é o S2, como calcular. O S2 ele é o fator de rugosidade. Então ele depende digamos assim, dos obstáculos que estão próximos daquela edificação. Esse fator S2 ele vai precisar de 3 coisas que nós precisamos determinar para calcular o S2, certo? A primeira é a categoria. Então, nós observamos que existem 5 categorias. A primeira, superfícies lisas de grandes dimensões. Existe a descrição aqui, quando você for calcular, você lê para ver em qual a sua edificação se encaixa. Mas mar calmo, lagos e rios, praticamente sem obstáculo. Né? Primeira categoria. Segunda categoria, já tem um pouco mais de obstáculos. Existe uma descrição, você vai verificar se encaixa. E a altura média do topo dos obstáculos, que é 1 metro. Cada categoria, com um avanço da categoria, nós temos mais obstáculos. Então você precisa simplesmente determinar qual é a categoria em que aquela edificação se encaixa. Além da categoria, você precisa determinar a classe, que vai depender das dimensões. Então, classe A para vedação, dados de vedação. Nós não vamos aqui analisar a vedação, certo? Para vedação e
edificações em que a maior dimensão horizontal ou vertical não excede 20 metros. Classe B, edificação ou par de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical está entre 20 e 50 metros. E classe E, para a qual está acima de 50 metros. E determinar a altura sobre o terreno, certo? É necessário, então, determinar esses 3 fatores. Existe uma tabela aqui. Esse meu arquivo está, inclusive, com um problema aqui, um bug que deu. Mas a partir dessa tabela é possível determinar para a altura. Em geral, nós vamos trabalhar aqui com 5, 10 até 15 metros para galpões. É muito difícil passar muito disso. Nós vamos entrar com a classe e a categoria e determinar então o coeficiente S2. Podemos observar que essa tabela ela é limitada no aspecto que ela trabalha com alturas de 5 em 5 metros, 5, 10, 15, 20, para essas alturas padrão de galpão. Então, caso você tenha uma altura que seja diferente dessas, você precisa fazer uma das duas coisas, ou arredondar para cima, ou arredondar para cima, que você vai dar um S2 maior do que aquele que você obteria conservador, ou então você pode utilizar a própria equação que é utilizada para gerar essa tabela. Então, muitas vezes você não precisa se limitar a essa tabela, você pode utilizar diretamente a equação. Nessa equação, você iria entrar com Z aqui em metros, Z sobre 10 dentro do parênteses, e você iria precisar de 3 coeficientes, P, FR e B. Então, você vem com a sua classe e a sua categoria e determina o valor de P, FR e B, certo? Então, se eu tiver categoria 3 e classe B, eu determino o P, o B e o FR está aqui. Ele vai ser igual ao da categoria 2. Feito isso, eu entro com o Z e determino o S2 especificamente para aquela altura, certo? E não para um valor superior. Só vale a pena ser feito isso se realmente você estiver trabalhando muito no limite, você precisa de uma precisão muito alta. Se não, se 5%, 6% não vai fazer uma diferença muito grande, eu aconselho realmente na tabela em arredondar, certo? Quem deseja ainda otimizar demais, pode utilizar o S2 como dependente da altura do terreno. Então, em vez de você trabalhar com uma velocidade e com uma pressão, você trabalha com um perfil de velocidade e um perfil de pressão. Realmente, isso só vale a pena se você precisar de uma otimização muito grande. A não ser disso, não acho que vale a pena. É melhor pegar a altura superior para ser conservador e considerar que aquela pressão ela é uniforme com a altura, certo? Não varia com a altura. Como você está pegando, como eu disse, o valor superior da altura e a velocidade ela aumenta diretamente com a altura, você está sendo conservador. Mostrei então como obter o S1, que depende da topografia. O S2 depende da rugosidade, ou seja, dos obstáculos que estão ali. E nós temos então o S3, que é o fator estatístico, que vai depender do uso da edificação. Existem edificações, digamos assim, mais críticas, em que você tem que ser mais conservador, você tem que considerar uma velocidade de vento maior. Existem outras edificações que você pode ser um pouco mais flexível, e a norma ela define isso. Então, edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro e pessoas após uma tempestade destrutiva, como hospitais, quartéis de bombeiros, de força e segurança, centrais de comunicação, etc. S3 é 1,10. Você tem que ser mais rigoroso nessas edificações. Porque imagine uma situação excepcional de uma ventania muito grande, ocorrem catástrofes naquela região. Imagine se o hospital
se a estrutura do hospital da região ela é comprometida. Então, para onde as pessoas irão para ser atendidas? Imagine que o quartel de bombeiros ele sofre um colapso. Então, os bombeiros não têm estrutura para socorrer as pessoas nas outras edificações. Então, deve haver um rigor maior nessas edificações, certo? Grupo 2, esse é o grupo 1. Grupo 2, edificações para hotéis e residências. São edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, geralmente onde tem bastante gente transitando, 1,0. Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, como geralmente vai ter pouca gente ou ninguém, você pode ser um pouco mais flexível pela norma. Vedações, 0,88, um pouco mais flexível. E edificações temporárias, 0,83, ainda mais flexível porque o risco de que ocorra essa situação excepcional durante esse período temporário é bem menor. Certo? Então esse S3 é bem simples, você vai ver qual é o uso da edificação e determinar S3. Então dá para observar que o V0 é muito simples, só depende do local. O S1, o S2 e o S3 também são bem simples. Então feito isso, multiplicamos esses 4 valores e obtemos uma velocidade característica, certo? Após determinar essa velocidade característica, que a norma chama de VK, nós calculamos a pressão característica, que, utilizando a equação da física, 1/2 de ρV ao quadrado. Feito isso, nós temos ali a pressão a ser considerada naquela edificação. E nós precisamos finalmente de obtenção dos fatores de pressão interna e externa. Observe que tudo que a gente calculou até aqui, V0, S1, 2, 3, VK, aqui, isso não depende da geometria da edificação. Isso depende do local, das coisas que estão ao redor. Porém, a própria geometria da edificação ela vai alterar as pressões que estão ali existentes. Então, para isso, nós precisamos calcular coeficientes que levem em conta a geometria da edificação. A geometria da edificação, as aberturas, entre outras coisas. Então, nós calculamos os coeficientes de pressão interna, CPI, e coeficientes de pressão externa. Irei mostrar mais para frente. Feito isso, nós calculamos o carregamento. Eu não mostrei equações aqui, vou mostrar a partir de um exemplo agora, certo? Esse exemplo está descrito aqui. É um galpão na cidade de Mossoró RN, com essa geometria apresentada, largura de 12 metros, comprimento de 20 metros, então um galpão simples, relativamente pequeno, altura de 5 metros até o beiral e um ângulo de 5 graus, certo? Essa edificação ela está em terreno plano, então eu botei aqui para simplificar um pouco. Um bairro distante do centro com casas baixas e esparsas, armazenamento de alimentos para animais, ou seja, uma baixa ocupação de pessoas, e não tem aberturas nas paredes laterais e possui portões iguais nas faces frontal e posterior. Não tem janela, não tem portão nas laterais, mas na frente e atrás existe portões, um portão na frente e um atrás, certo? Aí nós temos as dimensões. Pela norma, perdão novamente, eu botei 12, A é 20, é o comprimento, B é 12, a largura, H é 5 metros e θ igual a 5 graus. Essas variáveis estão definidas na própria norma. A partir das informações que foram passadas, nós calculamos então a velocidade característica. Então, V0 depende da cidade. Como eu disse, a cidade, Mossoró, Rio Grande do Norte. Todo Rio Grande do Norte é 30 metros por segundo. Então, 30 metros por segundo. Terreno plano. S1 igual a 1,0. Coeficiente de topográfico. Coeficiente de topografia. S2. Classe A. Por que é classe A? Porque a maior dimensão horizontal ou vertical da edificação é 20 metros. Então, pela norma, nós temos que ela é classe A. Vou mostrar aqui na norma, recapitulando, certo? Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. Nesse caso, não excede.
Vamos ver a categoria, certo? A categoria vai ser terrenos categoria 3. Vamos aqui, vamos ver qual foi a descrição que eu coloquei. Bairro distante do centro com casas baixas e esparsas, né? Vamos observar aqui o que a norma diz. Categoria 3. Edificações baixas e esparsas, né? Subúrbios a considerável distância do centro com casas baixas e esparsas. Categoria 3 nós vimos. E altura H 5 metros. Com essas informações, nós vamos ver aqui Z menor ou igual que 5 metros, categoria 3, classe A. Nós temos então S2 igual a 0,88. 0,88, correto? No slide aqui, eu vi agora que eu coloquei 0,86. Então, considerem aí apenas esse vídeo ilustrativo. Deveria ser 0,88, vou manter 0,86. S3, 0,95, que é um depósito rural com baixa ocupação de pessoas. Como a inclinação aqui é baixa, e eu estou fazendo um vídeo simplificado, eu considerei o H igual a 5 metros. Tá contra a segurança, mas o H, quando eu faço isso, geralmente eu gosto de considerar a altura da cumieira para ser conservador. Ela vai dar uma altura um pouquinho maior e o S2 um pouco maior, certo? Vamos desconsiderar isso. VK vai ser igual a V0, vezes S1, vezes S2, vezes S3, dá 24,5 metros por segundo. Aplicando na equação Q igual a 0,603 vezes VK ao quadrado, onde VK é em metros por segundo, nunca em quilômetros por hora, nós obtemos uma pressão de 0,368 Pascal, ou 0,37 kN por metro quadrado. É uma pressão de, apenas para ter conhecimento, de 37 kg por metro quadrado. Essa é a pressão característica que nós obtemos, certo? Para essa edificação. Nós precisamos, então, como eu disse, calcular os coeficientes de pressão interna e pressão externa dessa edificação. Vou mostrar inicialmente como calcular o coeficiente de pressão interna. O coeficiente de pressão interna pode ser calculado de duas formas pela norma. A forma simplificada e a forma precisa. Aqui eu coloquei uma situação que pode ser obtida de acordo com a forma simplificada. Eu vou mostrar a vocês como chegar até ela, certo? Vamos aqui olhar a norma. Nós temos aqui na página 12 da norma o tópico 6.2, coeficientes de pressão interna. Recomendo que leia completamente esse tópico, certo? Não vou falar tudo sobre ele, vou mostrar somente para esse caso nosso como chegar a isso. Nós precisamos saber quais são as aberturas ou a relação entre aberturas. No nosso caso, nós temos duas faces permeáveis, que são aquelas em que há aberturas, que é a frontal e a posterior, certo? Nós temos duas fases impermeáveis, as laterais. Nesse caso, nossa edificação se caracteriza nessa situação, 6.2.5. Para edificações com paredes internas permeáveis, a pressão deve ser considerada uniforme. Neste caso, devem ser adotados os seguintes valores para o coeficiente de pressão interna, CPI. No nosso caso é o A, certo? Mais específico o A. Duas faces opostas igualmente permeáveis, as outras impermeáveis. Então, nós temos, vou mostrar aqui novamente, a planta. Duas faces permeáveis, frente e trás, frontal e posterior, e duas faces impermeáveis, as laterais, certo? Então, nós vamos para essa situação. Se o vento for perpendicular a uma face permeável, ou seja,
ele for perpendicular ao portão, aos portões, o coeficiente de pressão interna vai ser positivo, igual a 0,2. Se o vento for perpendicular a uma face impermeável, ou seja, perpendicular à lateral, nós temos um coeficiente de pressão interna de menos 0,3. Vou mostrar aqui na apresentação. Se o vento vier a 0 graus, ou seja, ele vem nessa direção aqui, longitudinal da edificação, no sentido da comieira, nesse caso, mais 0,2. Por quê? Porque o vento entra pelo portão e ele não tem como sair pelas laterais, ele só tem como sair lá atrás. Então, nas laterais e na cobertura aqui, ele vai exercer uma pressão positiva. Ele vai tentar jogar, digamos assim, as paredes para fora e o telhado para cima, certo? Quando nós temos a segunda situação, o vento a 90 graus, ele pega na parede, certo? O que acontece? Nós vamos ter uma pressão negativa de sucção. O vento ele vai tender a percorrer, parte vai subir, claro, parte vai vir pela lateral que eu quero dizer é a frente ou atrás, e ao passar por aqui ele vai, digamos assim, de forma leiga, dizer que vai sugar o ar, ele vai gerar uma sucção. Então, se ele pegar nessa parede aqui que não tem abertura, ele vai gerar uma sucção, ele vai gerar uma força puxando o telhado para dentro e as paredes para dentro. Se ele vem aqui nessa direção do portão, ele vai empurrar para fora, certo? De forma simplificada. É importante entender como que o vento atua para não haver confusão, muitas vezes, nesse próprio sinal, certo? O sinal aí ele é muito importante. Se você colocar o sinal errado, você vai estar calculando de uma forma totalmente diferente daquilo que é para ser. A norma ela não define velocidades diferentes de acordo com a direção. Então, a mesma velocidade a gente vai utilizar nas duas. Então, acredito ter ficado claro. Nós teremos, então, que considerar o vento nas duas direções. O vento a 0 graus, nós vamos considerar o CPI mais 0,2. O vento a 90, nós vamos considerar menos 0,3. Calculado o coeficiente de pressão interna, nós vamos calcular o coeficiente de pressão externa. Depois de calcular eles, eu mostro como fazer com esses coeficientes de pressão. Na verdade, talvez fosse mais interessante eu já mostrar. Deveria ter apresentado antes. Só um instante, estou procurando aqui na norma. Aqui. 4.2.2, esses são os coeficientes de forma. Então, observe que nós já temos o valor de Q, 4.2.2. F igual a CE menos CI, entre parênteses, vezes Q vezes A. Nós já temos o valor de Q. A área, em geral, não vai ser importante, pois se nós utilizarmos os programas de cálculo estrutural atualmente, você coloca a carga distribuída. Alguns programas utilizam o termo pano de carga, outros utilizam outros termos, mas você, geralmente no programa, você não vai entrar força propriamente dita, você vai entrar já a pressão. Então, nós temos já o valor de Q, nós precisamos calcular CE menos CI. CE é o coeficiente de forma externa e CI é o coeficiente de forma interna. Observe que o sinal é diferente entre eles dois. Por quê? Porque a pressão externa vai atuar para fora e a pressão interna, se positiva, vai atuar para dentro. Então, é necessário fazer a diferença entre os dois, não a soma. Eu mostrei já para essa edificação como calcular o CI. Vamos ver para essa mesma edificação como calcular então o CE. Feito isso, nós fazemos a diferença dos dois e multiplicamos pela pressão Q. Aí nós achamos realmente a pressão a ser considerada no cálculo. Vamos lá.
como calcular então o CI? O CE, perdão, coeficiente de pressão externa. Nós vamos ter que determinar esse coeficiente para tanto a cobertura quanto para as paredes. Vamos analisar a cobertura. Aqui eu coloquei o que é trazido na norma, certo? A norma, ela vai dar os coeficientes em função de algumas coisas. A altura relativa, H sobre B, onde H é a altura e B é a largura, e θ, que é a inclinação. No nosso caso, H sobre B vai ser 5 sobre 12, que é aproximadamente 0,42, ou seja, menor do que 0,5, menor do que 1,5. E θ é 5 graus. Eu venho aqui na tabela 5 da norma, para 5 graus e H sobre B menor do que 1,5, nós temos os valores de CE para as referidas regiões. Não vou entrar na questão do CPE médio, que é utilizado para vedações. Vou entrar apenas nos valores de CE. Então, para a região EF, que região é para vento a 90 graus, certo? E aí a figurinha aqui no canto inferior esquerdo ele mostra como nós determinamos o vento a 90 graus. Ele também eu apresentei naquela imagem. Ele define as regiões EFI e as regiões GHJ. Então a região EFI ela vai ter um CE de menos 0,9 e a GHJ de menos 0,4. Quando o vento é a 0 graus, nós já dividimos as regiões em EG, FH e IJ. EG vai ser menos 0,8, FH vai ser menos 0,4 e o IJ, como é que nós encontramos? Eu vou mostrar agora como é que nós encontramos o IJ. O IJ, vamos aqui na parte de coeficientes de pressão externa. Para cobertura, nós temos aqui a tabela 5. O IJ, nós temos aqui a nota D para vento a 0 graus nas partes IJ, o coeficiente de forma CE tem os seguintes valores. Se A for igual a B, ou seja, edificação com planta quadrada, menor valor das partes FH. Para A sobre B maior ou igual que 2, CE vai ser menos 0,2. Interpolar linearmente para valores intermediários de AB. No nosso caso, vamos ver como é que nós ficamos, certo? No nosso caso, A sobre B vai ser 20 sobre 12. Vou abrir aqui a calculadora. Abrir a calculadora. Eu já fiz o cálculo, mas vou mostrar como fazer a interpolação linear. Acho que todo mundo tem facilidade aqui. 20 sobre 12 vai ser 1,66 ou 1,67. E aí como nós fazemos então para interpolar linearmente? Nós vamos pegar o FH, que é menos 0,4. E vamos interpolar entre o FH menos 0,4 e o menos 0,2. Então eu vou fazer o quê? Menos 0,2. Limpar aqui. Menos 0,2. Menos 0,4. Estou fazendo aqui de forma bem simples. Dá 0,2 vezes 0,667 menos 0,4. Nós temos aqui 0,27, certo? Eu acho que não ficou, a parte da interpolação linear não ficou muito claro, mas eu acredito que quem está assistindo já tem um certo domínio. Então, nós obtemos os seguintes
valor. Se você tem dificuldade de interpolação linear e quer um vídeo sobre isso, bota aí no comentário que eu posso fazer um vídeo específico. Então nós temos para vento a 0 graus, menos 0,8 na primeira região, menos 0,4 na segunda e menos 0,7 no restante da edificação. Mais um detalhe aqui que eu coloquei errado a cota, né? 5 metros e região de menos 0,27 vai ser 10 metros. Você observa lá na norma como você determinar essas regiões de cada pressão. E o vento a 90 graus dá menos 0,9 na região esquerda, onde está vindo o vento, menos 0,4 na direita. É importante sempre, principalmente se certos carregamentos ou se a estrutura não for simétrica, fazer dos dois lados, certo? Eu estou mostrando apenas de um lado, mas pode ser importante fazer, analisar dos dois lados. E aí, o que é que eu coloquei aqui? CPE menos CPI. Como para vento a 0 graus o CPI é igual a 0,2 positivo, então eu vou subtrair o CPE de 0,2. Ora, o CPE já é negativo, então menos com menos vai ficar menos, certo? Então, menos 0,8 menos 0,2 vai dar menos 1, menos 0,4 menos 0,2 dá menos 0,6 e menos 0,27 menos 0,2 dá menos 0,47. Para vento a 90, o CPI é menos 0,3. Então, nós chegamos nesses valores, certo? Esses são os coeficientes de pressão da cobertura. CPE menos CPI. Para obter a pressão, eu vou... coeficiente de pressão ou coeficiente de forma. Para obter a pressão propriamente dita, eu vou multiplicar pelo Q, que nós obtivemos como sendo igual a 0,37. Nós obtemos então os seguintes valores, certo? Aqui eu utilizei 0,39 porque eu acredito que eu corrigi aqui aquele coeficientezinho lá, o S2 que eu tinha feito errado. Enfim, eu multiplico e obtenho essas pressões. E aí, dependendo da forma que você vai calcular manualmente ou o software, você introduz essas pressões, certo? Feito isso aqui, o resultado que eu quero apresentar aqui é esse. As pressões, como chegar nas pressões. Além disso, eu tenho agora as pressões na parede, certo? Eu já vou utilizar a tabela 4, mas da mesma forma, eu tenho, para chegar nos coeficientes de pressão externa da parede, eu tenho que determinar H sobre B, 0,42, e A sobre B, que é 1,67, estão aqui. E aqui eu vou ter que realizar a interpolação linear para cada. Eu coloquei aqui os valores de CE, realizando a interpolação linear. Não vou mostrar cada, porque vai demorar muito. E vocês, qualquer coisa observa aí com esses valores, calcula as interpolações lineares. Da mesma forma, eu estou apresentando aqui o CPE para cada região, certo? Para cada região, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Para cada região das paredes, faço a mesma coisa. Subtrai o CPE do CPI, que é 0,2 positivo para vento a 0 graus e menos 0,3 para vento a 90 graus. Obtém as pressões nas paredes, os coeficientes de pressão, coeficiente de forma, multiplica pelo Q e obtém essas pressões, certo? Então esse basicamente é o procedimento a ser feito para calcular. É um caso mais simples, Existem programas hoje que já fazem isso de forma automática, já estão de acordo com a norma, sim. Eu considero que é importante, principalmente para quem está iniciando, estudar muito a norma, analisar caso a caso, fazer várias vezes vários galpões. Pode não ser um projeto específico, pode ser um galpão como esse que eu criei aqui. Você pode criar, variar situações e ir testando, certo? Para analisar as peculiaridades de cada situação, as particularidades.
Não aconselho uma pessoa que nunca leu propriamente dito também um Vem3, nunca fez esse cálculo na mão, já ir para algum programa como o Visual Ventos ou outros, ou muitas vezes o programa do próprio software estrutural já traz um módulo ali para calcular. Não recomendo ir direto sem conhecer muito bem a norma e sem saber fazer. Isso é um princípio que eu aplico na engenharia estrutural, na verdade, de forma geral. Evite ao máximo fazer um cálculo direto com um software que você não consiga fazer na mão. A não ser que seja uma peça super complicada que você vai fazer por elementos finitos, a geometria realmente é muito complexa, mas mesmo assim você tem que entender como funciona o método dos elementos finitos. Mas em geral, esses cálculos que podem ser feitos na mão ou de forma simplificada, você tem que fazer ele primeiro para depois ir para um programa que automatiza aquilo, certo? Esse é o procedimento, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, compartilhem, comentem aqui. Peço sempre que dê sugestões de vídeos, de temas. Sobre a minha 1.23 tem muita coisa. Se quiser que fale sobre alguma outra parte dela, pode colocar. Se puder, eu irei fazer mais à frente, certo? Obrigado pela atenção, obrigado por estar assistindo esse vídeo. E como eu disse, compartilhe com aquele outro engenheiro que também utiliza isso, que faz projeto de galpão e que pode estar tendo alguma dificuldade com o cálculo de ventos e botar NPR, certo? Um abraço e até mais.